Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Como arrebatar o coração de alguém? Melhor ainda, de Deus. Vamos procurar entender isto. O ser humano foi criado para ser sociável. O Adão sozinho não era grande coisa. Deus disse, olha, o homem sozinho não é uma coisa boa. Não é bom que ele esteja só. Falhei uma auxiliadora, que lhe seja idônea, fiel. E criou a mulher para ser a delícia dos olhos do homem. E ela seria ligada, dependente do homem. Tudo num ambiente de amor. Mas o pecado estragou tudo aquilo e fez com que o homem precisasse dominar a mulher passasse a ter seus percalços, dificuldades, dores e coisas específicas de mulher. Ou seja, a vida foi piorada por causa do pecado. Mas Jesus veio para tratar o pecado, pagar o pecado e restaurar a felicidade, a alegria de viver a vida com Deus. Jesus veio para nos trazer de volta a Deus, restaurar a possibilidade de vivermos esta vida com Deus. O sábio Salomão recebeu de Deus uma sabedoria muito grande, com a qual ele escreveu vários livros, entre eles um romance que foi intitulado O Cântico dos Cânticos. E então no capítulo 4, no versículo 9, o homem declara para a mulher, você me arrebatou o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Bom, o olhar depende dela, o colar é algo extra que ela colocou. Então, todos nós podemos ter algo extra na nossa vida, um conhecimento, uma palavra interessante, um cântico, um adereço qualquer. Deus nos deu inteligência para usarmos as coisas e podermos, o quê? Conquistar o outro. Essa mulher mencionada aqui, essa Sulamita, o Salomão já tinha um monte de mulheres, são mencionadas aqui 60 mais 80 mulheres que o Salomão tinha, mas essa era única, era mais do que todas. Ele diz, olha, eu tenho 60 e mais 80, e ainda tenho muitas mulheres virgens à minha disposição, o número é muito grande. Depois, em outro lugar da Bíblia, ele chegou a 1000 mulheres, mas aqui no capítulo 6 ele diz, mas apesar de tantas mulheres, uma só é a minha pomba imaculada, é a única. Por quê? Porque me arrebatou o coração, o olhar e o colar de pérolas. E isto é o que ela pôde fazer. A Bíblia conta de uma mulher, essa mulher aqui do Salomão, não se sabe se havia uma real mesmo, uma sulamita, ou se era imaginária, mas há uma mulher na Bíblia que exerceu o papel dela, a Esther, que em meio a muitas, não sabemos quantas eram, o número provavelmente era muito grande de candidatas à rainha, ela arrebatou o coração do rei Assuero com uma noite só, uma oportunidade só. E ela não se emperequetou, não se cuidou demais, ela só usou o que era necessário e obrigatório. Ela tinha que usar, seja de perfume, isso ou aquilo. Ela não exagerou nos adereços, não ficou se enfeitando demais.
ela confiava na simpatia, no olhar. Claro que ela deve ter usado um colar de pérolas, qualquer coisa ali, uma pedra qualquer, mas o que conquistou o coração do rei Assuero foi a simpatia, a graça, aquela coisa que não tem explicação assim material. A Ester cumpriu o papel dessa sulamita que arrebatou o coração de Salomão. E olha que o Salomão era exigente, mas essa mulher que representou esse papel aqui, na verdade, é um símbolo de mulher que muitas tentam atingir. Mulheres na prostituição tentam mostrar seu corpo, jeito, graça, para agradar o freguês. Elas querem um homem para dinheiro. E há outras mulheres que querem fama, querem glória, estão se oferecendo para aparecer, querem o estrelato, querem ser atrizes conhecidas e figurar na capa de revistas e coisas desse tipo. São mulheres que estão fazendo de tudo para agradarem. Mas há mulheres que estão fazendo de tudo para agradar algum homem rico ou por alguma razão que lhe interesse. E elas estão fazendo o que é possível. Há mulheres que buscam o poder de Satanás e esses demônios aí da pombagira para serem sensuais e atraírem fortemente o homem, para tirar certamente algum proveito dele. Bom, e a mulher cristã, ela deve embarcar nessa caminhada, ela deve se enfeitar para atrair um homem? Eu creio que não. A mulher cristã vai depender de Deus, mas ela tem que cuidar também do seu corpo, da sua aparência para conquistar. Mas o que é de Deus vai acontecer não pela aparência, pelo exagero da aparência, mas por algo que se chama graça. Vai ser uma graça. A mulher que ama o Senhor, ela tem uma graça característica, aquele amor a Deus transpira um perfume maravilhoso e demonstra um olhar que não se consegue repetir, copiar ou reproduzir. É algo original, é uma unção de Deus, algo sublime. Isso é o que devemos, cada um de nós, fazer, não só mulheres, mas todos cristãos. Esse amor de Deus em nós nos leva a ganhar as pessoas. Um cristão que não ganha ninguém precisa se inteirar disso, se conscientizar que precisa mudar, se humilha, se quebrante, comece a ser servo dos outros, agradar os outros. O cristão tem que agradar os outros. Jesus disse, lá no final do capítulo 5 de Mateus, que a gente tem que cumprimentar todas as pessoas. O cristão deve ser simpático, se humilhar, cumprimentar todas as pessoas para buscar alguma oportunidade de falar do Evangelho. O cristão precisa exalar esse bom perfume de Cristo, ser atraente, agradável, simpático para ganhar pessoas. Essa expressão que o Salomão usou, essa mulher me arrebatou o coração. É interessante isso. Deus quer que a gente arrebate a atenção, o coração, o amor dos outros para levá-los a Jesus. O que ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. Isso é a verdadeira sabedoria. Exalar esse bom perfume e ganhar as pessoas, arrebatar o coração das pessoas. Quando eu estava pensando nisso, que certamente acontece, paixão à primeira vista, coisas assim acontecem, mas Deus falou comigo em um outro sentido, porque o livro de Cantares pode ser interpretado, como é em grande parte dos casos, como um romance entre Jesus e a igreja, o noivo e a sua noiva. Jesus vai ser arrebatado por nós. O que eu faço
para arrebatar o amor, a atenção de Jesus. A Bíblia fala de alguns homens que ganharam o coração de Deus, como o Abraão. Eles ganharam o coração de Deus. O Enoque, eles realmente exerceram essa atração para Deus. Davi, eles acharam graça aos olhos de Deus. O Noé, Deus resolveu destruir a humanidade toda, mas Noé achou graça aos olhos de Deus. O Noé não era maravilhoso, não, mas achou graça. Davi não era maravilhoso, mas ele achou graça aos olhos de Deus. E o Senhor diz: ô meu servo, 1 Crônicas 17, eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, eu te tomei de detrás da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo. Eu fiz o teu nome grande, como só os grandes têm na terra. Davi não era uma pessoa perfeita, mas ele ganhou o coração de Deus. Como nós podemos ganhar o coração de Deus? Salmo 25:14 diz que aquele que teme ao Senhor vai ter a intimidade de Deus. Deus quer dar a sua intimidade para os que o buscam de todo o coração. Você tem esse anseio de ganhar o coração de Deus? Seja sincero, seja sincera, busque o Senhor, ame a Deus, que isso seja a sua paixão de coração, amar a Deus. Você vai ganhar o coração de Deus. É possível a gente ganhar o coração de Deus. É o que eu mais almejo. Não desejo ser grande, nem importante, nem famoso. Eu quero Deus. Eu quero ganhar o coração de Deus, que Ele se agrade de mim, que o Senhor me veja assim, que eu ache graça aos olhos dEle. Você quer isto? Isso é algo fundamental em alguém para ganhar o coração de Deus. Há pessoas hoje, eu acho esse capítulo maravilhoso e que vai ser visto na eternidade. Pessoas no meio islâmico que amam a verdade, têm sede por Deus, e Deus está se revelando a milhões de muçulmanos. Eles estavam em uma determinada religião, mas eles amavam a verdade, queriam Deus. Enquanto no cristianismo, muitos estão se desviando, apostatando. Na igreja conhecem a Deus, têm a Bíblia, estão atrás de bênção, de prosperidade, estão atrás de cura para sua enfermidade. Eles não querem Deus, querem somente a bênção de Deus. É muito triste isso. Tem Deus, tem o Espírito Santo, tem o caminho para Deus, mas eles se desviam atrás das bênçãos, trocam Deus por um conforto, por uma comida, um prato de lentilhas, trocam Deus pela riqueza, prosperidade, pela cura. Eles estão se desviando, ao invés de quererem Deus por Ele, independente de qualquer coisa. Você quer Deus? Proponha isso no seu coração, entenda, é possível achar graça aos olhos de Deus, e Deus quer que pessoas o busquem assim com todo o coração. Você quer Deus acima de tudo, Deus, você e Deus, você quer realmente Deus? Comece a entender isso e buscar a Deus de todo o seu coração.